queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conquistar. Agora a gente vai entrar no mundo da química. Eu sou a professora Yara Graça, professora de Química aqui do Centro de Mídias e vou acompanhar vocês em mais um episódio falando desse mundo da química. Não esquece de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, que é o @centrodemídias_AM e também na nossa hashtag Projeto Conquistar Seducan. Não esquece, segue a gente lá. Vamos para mais um episódio. Episódio 4, Desafio de Química, de tudo um pouco, do plástico ao colesterol. Vamos nessa? E o nosso detalhamento, da aula de hoje são as funções orgânicas e suas interferências no meio ambiente, além dos hidrocarbonetos, tá bom? Então é isso, gente. Vamos começar a aula de hoje com o nosso primeiro desafio. Vamos lá! Desafio 1. Por que as sacolas plásticas andam tão famosas ultimamente? Vocês vão comentar, pensar um pouquinho mais sobre essa pergunta, tá bom? Vocês vão ficar um tempinho para pensar um pouquinho sobre ela, a gente retorna já já. Agora vamos para a resposta do desafio 1, olha só. Bom, os plásticos são compostos orgânicos que poluem o meio ambiente. Então, por esse motivo, as sacolas são tão perigosas e estão tão proibidas, a sua comercialização, por exemplo, nos supermercados, tá bom, gente? Então, por esse motivo, por conta da poluição. Agora a gente vai para o nosso primeiro conteúdo da aula de hoje. Então, queridos, na aula de hoje nós vamos falar dos plásticos, esse produto da indústria química tão importante na nossa sociedade, no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não para pensar um pouco sobre o que fazer com eles depois da sua utilização, Então, o plástico está tão presente no nosso dia a dia que raramente paramos para pensar no quanto ele pode ser prejudicial à natureza e também ao meio ambiente. Saiba que os efeitos dele podem ser muito piores do que a gente imagina. No ano de 2018, a ONU, Organização das Nações Unidas, iniciou um movimento de conscientização global para pensar um pouco sobre o que fazer com esse material. Segundo a organização, a poluição causada pelo descarte de objetos plásticos é um dos grandes desafios para a nossa atualidade, para essa nossa sociedade, tá? E a primeira providência é de alertar as pessoas sobre a gravidade do problema. É parar para pensar um pouco mais sobre o que fazer com esse material. Eu trouxe aqui na aula de hoje algumas informações que são importantes para a gente pensar um pouco melhor sobre esse material, sobre esse produto que está na nossa sociedade. A primeira delas é o plástico pode levar mais de 400 anos para se decompor. Olha só que informação interessante e chocante, 400 anos é muito tempo, tá, gente? Então, claro que não todos os plásticos levam esse período, aí vai depender do tipo de polímero que está sendo utilizado, mas boa parte deles acaba chegando a esse período de decomposição. É bastante tempo do plástico na natureza. Então, boa parte do lixo produzido pelas pessoas demora muito para se decompor e não é destinado ali à reciclagem. E o mundo acaba vivendo com a falta de espaço nos aterros sanitários. Então, é muito lixo produzido e pouco lugar para colocar esse lixo depois. Com isso, proliferam-se os lixões a céu aberto. Quem nunca viu, um lixão a céu aberto? Isso é perigosíssimo para a nossa saúde e também para o meio ambiente. Continuando aí a falar desse
problema que é o plástico, em algumas regiões a situação é alarmante. Por exemplo, no estado de Alagoas, 95% do lixo produzido pela população é abandonado em áreas inadequadas, nos chamados lixões a céu aberto. Vamos para o segundo? Olha só, o segundo diz o seguinte: até 2050 haverá mais plástico nos oceanos do que peixes. Ficaram chocados? Eu também, né? É impressionante essa informação, tá, gente? Porque é muito lixo que vai ser desperdiçado, que vai ser colocado ali nessa nossa fauna, na nossa natureza, tá bom? A superlotação de aterros também produz outro fenômeno, que é o depósito de lixo no mar. Aproximadamente 8 milhões de toneladas de plástico são descartados em nossos oceanos anualmente, desequilibrando o ecossistema marinho de várias formas. Eu vou apresentar algumas dessas formas para vocês. A primeira delas, o plástico degrada em partículas menores, então ele fica pequenininho. E aí, né, os seres que vivem ali naquele ambiente, os peixes, as aves, acabam confundindo esse plástico como alimento e acabam se alimentando disso. Consequentemente, né, esses seres vão morrer, tá, gente? Isso é muito triste de se falar, mas precisa, né, ser falado. Os plásticos matam os seres ali dos mares. Em grande quantidade no mar, o plástico impede a penetração do oxigênio nos sedimentos, comprometendo também o ciclo importantíssimo que acontece ali na região dos mares, tá? Então, também, além de matar os seres, ainda prejudica esse ciclo biogeoquímico. Outra informação importante, olha só. O plástico é responsável pela morte de 100 mil animais marinhos a cada ano. Essa informação, né, tem a ver com a anterior, né? Então, à medida que a gente tem uma quantidade muito grande de plásticos ali nos oceanos, consequentemente, a gente vai ter uma grande quantidade de animais mortos, né? Porque eles acabam se alimentando ali daquele plástico, achando que é o alimento, tá bom? Continuando aí a falar, né, da morte dos animais, né? Só no caso das tartarugas marinhas, 5 das 7 espécies, né, catalogadas correm o risco de sumir dos oceanos, tá? Então, por conta desse plástico, desse poluente, a gente já pode ter ali animais em extinção. As aves marinhas, como por exemplo os pelicanos, eles também são espécies que podem, né, sumir ali dependendo, né, dessa quantidade de plásticos que estão sendo jogados nos oceanos, tá bom? Mais uma informação chocante para vocês, olha só. 91% do plástico utilizado no mundo não é reciclado. E essa palavra reciclagem, olha, ela já é antiga, né, gente? A gente já fala bastante sobre isso, sobre a reciclagem, mas dificilmente a gente acaba conseguindo fazer a reciclagem. A produção em larga escala dos materiais sintéticos à base de plástico começou por volta dos anos 50, então tem muito tempo que a gente tem plástico na nossa sociedade. Desde então, estima-se que em 65 anos, o mundo produziu, observem esse número, 8,3 bilhões de toneladas de plástico. Então, desde 1950, a gente já tem mais ou menos essa quantidade de plástico produzida e, consequentemente, né, jogada na natureza, tá? Mesmo com todos os problemas já indicados, o ritmo de produção, né, e de descarte do plástico não diminuiu. Então, a gente pode imaginar, quer dizer que com o passar do tempo essa produção diminuiu? Não, continuou em ritmo acelerado e o descarte também continuou em ritmo acelerado, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os plásticos no nosso ambiente. Todos os anos são usados até 500 bilhões de sacolas plásticas descartáveis. Pode se sentir culpado, porque eu também estou me sentindo aqui, né? À medida que a gente utiliza aí as sacolas, né, no nosso dia a dia, lá no supermercado, na drogaria, né? A gente também está contribuindo para tudo isso, todas as informações que eu acabei de passar para vocês, tá?
elas levam pelo menos 200 anos para se degradar. Então, a sacolinha que você leva aí, que utiliza, né, depois da drogaria, ela leva mais ou menos 200 anos para se decompor na natureza, tá, gente? Então, são informações que eu trouxe para vocês para a gente pensar um pouquinho mais, né, entender um pouquinho mais como esses plásticos estão presentes no nosso cotidiano, né, fazem parte do nosso dia a dia e a gente tem que começar a imaginar, a pensar estratégias para resolver esse problema, porque a gente já viu que agora o plástico é sim um problema que precisa ser resolvido, ok? Agora nós vamos para o nosso segundo desafio. Agora a gente vai para o segundo desafio dessa aula, olha só. Então nós temos nessa imagem de estruturas químicas e a perguntinha é: poli o quê? Você já ouviu falar em polietileno? Já ouviram falar nessa palavrinha? Olha essa estrutura, né? Agora eu vou mostrar imagens para você, né? Para você tentar, né, decifrar o que quer dizer esse polietileno. Vocês vão ficar agora com um tempinho para resolver essa questão e daqui a pouquinho eu retorno com a resposta. Então, vamos para a resposta do desafio 2. Olha só. Polietileno, né, aquela palavrinha que apareceu na pergunta do desafio, é o nome químico dado para o componente presente nas sacolas plásticas, que nós falamos ali, né, no primeiro momento da aula de hoje. Não se assuste, olha só, o polietileno, ou PE, né, PE, é uma resina termoplástica parcialmente cristalina e flexível, obtida através de polimerização do etileno, né, uma reação química chamada de polimerização. Ele permite, por exemplo, que os alimentos possam ser embalados de maneira barata e que os seus prazos de validade sejam prolongados, tá bom? Então, aí, né, o conceito e para que serve um polietileno, ok? Agora nós vamos para o nosso conteúdo. Então, vamos iniciar o nosso segundo conteúdo e a palavra-chave são os polietilenos e também o etileno, tá? A gente vai trabalhar esses hidrocarbonetos, esses compostos formados de carbono e hidrogênio. Vamos começar aí com o etileno, né, que também tem na sua nomenclatura IUPAC eteno, tá? Eles são alcenos que também podem ser chamados de olefinas e pertencem ali ao grupo dos hidrocarbonetos. Lembrando que no caso dos alcenos, eles possuem pelo menos uma dupla ligação entre carbonos, tá? Necessariamente são compostos insaturados, ok? Esses aqui, então, são o polietileno e o etileno, né? As nossas conhecidas sacolinhas plásticas, esse é o nome químico, vamos dizer assim, para elas, tá? E aqui eu apresento também para vocês algumas das suas principais características. Você observa aqui, né, já o processo de polimerização. Ali, mais na ponta, nós temos o etileno e aqui já o polietileno, após, né, a reação de polimerização, tá? Então, características, eles são termoplásticos, parcialmente cristalinos, flexíveis e passam pelo processo de polimerização, tá bom? Então, aqui algumas características das nossas sacolinhas plásticas. Olha só, agora eu vou falar de propriedades dos alcenos, tá? Então, nós temos algumas dessas propriedades. Eles têm que ter necessariamente ligação dupla, são sólidos, líquidos e gasosos, ali dependendo da temperatura ambiente. Eles também têm caráter apolar, são insolúveis em água, solúveis em solventes orgânicos, como é o caso do benzeno e do éter.
possuem ligações sigma e pi, a gente vai já falar um pouquinho sobre elas, e elevada reatividade, justamente por conta dessa ligação pi na sua estrutura, tá bom? Falando em ligação pi, ligação sigma, eu trouxe para vocês aqui para a gente analisar um pouquinho a estrutura de um outro tipo de hidrocarboneto, que são os alcinos, tá? Então eu trouxe aqui a estrutura do etino, C2H2, que tem hibridação sp, né? Essa daqui é a sua fórmula estrutural, e ele possui na sua composição ligações também pi e sigma, assim como no caso, né, do etileno que nós vimos agora há pouco. Então, nós temos aqui, né, na estrutura a imagem, né, que une os dois átomos de carbono, representa a formação da ligação sigma. Então, essa bem do meio entre os dois carbonos que você observa. Já a região de cima, sombreada, né, em cima e embaixo dessa ligação sigma, são justamente as duas ligações pi que a gente consegue enxergar na estrutura. Os elétrons π podem se movimentar por toda a região sombreada, né? Então, ele pode ali se movimentar, né, como você pode observar na estrutura, tá? E aí, né, atrai núcleo dos elétrons do carbono. São essas regiões, né, que atraem esses átomos de carbono. Devido a isso, essas regiões de insaturação em uma molécula, no caso aqui, né, nesse composto que tem ligação tripla, são mais suscetíveis a sofrer com as reações químicas de uma forma geral. Então, quanto mais ligações, mais insaturações a gente possui na cadeia carbônica, sendo ela um alceno ou sendo ela um alcino, a gente, né, a possibilidade de existir mais reações químicas, como é o caso da reação de polimerização para a formação, né, do polietileno, é mais fácil. Então, quanto mais duplas ou triplas ligações, mais a possibilidade de reações químicas acontecerem ali. Tá bom? Agora a gente vai para a nomenclatura dos compostos, né? E aí eu apresento para vocês mais uma vez a nomenclatura dos alcenos, tá? Então, como é que funciona aí a nomenclatura? Ela possui ali 3 regiões, né? O prefixo, o infixo e o sufixo dessa cadeia, tá bom? Então, o prefixo da cadeia carbônica são sempre ali, representam as quantidades de carbonos que essa cadeia possui, tá? E existem tabelas, né, que a gente pode observar isso, depois eu vou apresentar melhor para vocês. Nós temos também os infixos, que indicam ali o tipo de ligação que aquela cadeia pode ter. Então, para o caso dos alcenos, o infixo ou a região intermediária é sempre o em, tá? Para dupla ligação é sempre em. E o sufixo para hidrocarbonetos, né? Todo hidrocarboneto vai sempre finalizar, né, na sua nomenclatura com a vogal O, tá bom? Então, olha só. Aqui a nossa próxima estrutura de alceno que nós temos, né? Um exemplo de um alceno, que é justamente o etileno, que eu havia comentado com vocês, né? Também chamado de eteno, a gente vai depois falar um pouquinho mais sobre a nomenclatura, mas algumas características, né, que tem desse composto é que, né, nós podemos, né, algumas das suas propriedades, né, é justamente a presença da dupla ligação, conferindo a ele ali ser um hidrocarboneto do tipo alceno, e as suas principais comparações, né, físico-químicas em relação aos alcanos é que ele possui essa dupla ligação, facilitando, por exemplo, que reações químicas aconteçam. Lembrando, né, que o caráter para esse composto é sempre apolar, né, e eles são insolúveis em água, mas eles costumam ser solúveis, por exemplo, no benzeno e no éter. Essas daí são algumas das características, né, algumas das propriedades para esse composto. Tá bom, gente? Por aqui a gente finaliza esse momento. Vamos para o nosso terceiro desafio. Nós vamos agora para o nosso último desafio, né? O desafio 3. E ele está bem divertido. Olha só, quero que vocês prestem bastante atenção, né? Então, a perguntinha é, quimicamente falando, hein? Analisem quimicamente. Que diferença podemos observar na imagem? Italiano, italieno e italino, né? No primeiro momento da aula eu comentei um pouquinho rapidamente sobre nomenclaturas, mas esse desafio veio para pegar vocês, não foi? Vocês vão ter um tempinho agora para pensar um pouco melhor sobre ele. Eu já retorno com a nossa resposta.
Então vamos para a nossa resposta do terceiro desafio, né? Bora ver se vocês entenderam a piadinha que eu coloquei ali, né, na pergunta, olha só. Então, gente, na regra de nomenclatura IUPAC, cada tipo de ligação, ela recebe um prefixo, um infixo e um sufixo, né? Então, dependendo da estrutura, a gente vai ter, né, cada uma dessas características. Hidrocarbonetos são moléculas apolares, homogêneas e formadas por átomos somente de carbonos e hidrogênios. Podem ser saturadas, como é o caso dos alcanos, cicloalcanos, nas quais não se tem a presença de duplas ligações ou também de triplas, mas elas também podem ser insaturadas, como é o caso dos alcenos, dos alcinos, ciclenos, entre outros. No caso, né, desse composto aí do italiano, né, a gente vai observar apenas a diferença do finalzinho, né, an, em e in, tá? E aí é essa diferença, se você observar com o tipo de ligação presente ali, né, que caracteriza a nomenclatura dos compostos. Lembrando que, né, os hidrocarbonetos são largamente utilizados na indústria química, como é o caso dos combustíveis, polímeros, parafinas, entre outros, tá bom, gente? Então, né, agora a gente vai para o nosso terceiro conteúdo da aula de hoje. Então, queridos, agora a gente vai para o último conteúdo da aula de hoje. A gente falou bastante já de alcenos, alcinos, hidrocarbonetos, mas pode ser que tenha ficado um pouquinho confuso, não é mesmo? Então, bora reforçar os conceitos de todas essas palavrinhas que eu trouxe nos primeiros momentos da aula. Olha só, começando aí a falar dos hidrocarbonetos, né? Os hidrocarbonetos, gente, são compostos orgânicos formados de carbonos e hidrogênios, tá? Então, todo hidrocarboneto só tem carbonos e hidrogênios. Eles podem se classificar aí em 3 tipos, tá? Pode ser um hidrocarboneto de cadeia aberta, pode ser um hidrocarboneto de cadeia fechada, não aromática, e pode ser um hidrocarboneto de cadeia aromática. E isso aí tudo depende do tipo de cadeia carbônica que ele possui. De cadeia aberta, ele pode ser alcano, alceno, alcino e alcadieno. De cadeia fechada não aromática, ele pode ser ciclanos e ciclenos. E as aromáticas, ele pode ser, né, compostos aromáticos, tá bom? Classificação. Vamos entender melhor o que é um alcano, alceno, alcino. Observe só. Então, gente, um hidrocarboneto do tipo alcano são aqueles de cadeia aberta e saturada, ou seja, somente ligações simples. Alcenos, né? O que são os alcenos, que a gente já comentou, né, do etileno anteriormente? Também são hidrocarbonetos de cadeia aberta, porém, eles possuem uma ligação dupla entre carbonos, tá? Dupla ligação alceno. Já os alcinos, que foi aquela estrutura que eu mostrei para vocês, né? Eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta também, mas que possuem uma tripla ligação entre os carbonos, né? Um sigma e 2 pis, tá? Aquela hibridação que eu apresentei para vocês anteriormente. E continuando, nós temos os alcadienos, que são hidrocarbonetos de cadeia aberta com 2 ligações duplas entre os carbonos. Cicloalcanos, né, são aqueles que possuem cadeia fechada e insaturada. Cicloalcenos, hidrocarbonetos de cadeia fechada, também que tem uma dupla ligação. E os aromáticos, né, são aqueles que possuem ali a cadeia fechada e insaturada, estabilizados pelo efeito de ressonância, tá? Que é quando tem 3 ligações duplas alternadas, né? A ressonância acontece ali, tá bom? Agora a gente vai para a nomenclatura desses compostos. Como é que a gente dá nome, né, para essas estruturas? Então, o nome também é bem simples para a gente observar. Olha só a estrutura do CH2, ligação dupla CH2, né, que é um alceno, né, tem ligação dupla. O prefixo, dependendo da quantidade de carbonos, né, nós vamos ter aí 1 carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos ex, 7 carbonos hept, 8 carbonos oct, 9 carbonos non e 10 carbonos dec, tá? Então, a gente usa essa tabelinha para a nomenclatura.
Já os intermediários, né, a parte do meio da nomenclatura, o infixo, é o tipo de ligação. Então, pode ser ligação simples, é an. Ligação dupla é em e ligação tripla é in, tá? Então, é an, em ou in. E o sufixo para hidrocarbonetos é sempre a vogal O. Olha aí o nome desse composto. Et, porque ele tem 2 carbonos. Em, porque ele tem uma ligação dupla. E O, porque ele é um hidrocarboneto. O nome dele é eteno, juntando, né, todas essas partes que eu comentei com vocês, tá bom? Olha só o exemplo, né, mais um exemplo dessa nomenclatura. E nós temos uma cadeia composta com 4 carbonos, não é mesmo? Estão vendo? CH3, CH2, CH2, CH3. São 4 carbonos. O prefixo para 4 carbonos é o but. Somente ligações simples. Então, o infixo é o an e a vogal O no final. Então, juntando todas essas partes, nós vamos ter, né, essa nomenclatura para esse composto que você está vendo aí, butano. Tá bom? Mais exemplos, olha só. Nós temos mais aí uma quantidade grande, só que eu trouxe, né, para finalizar essa parte de nomenclatura, compostos de cadeia fechada, ciclopropano, ciclopentano, ciclobutano e ciclohexano, tá? Lembrando que para a nomenclatura dos ciclos, a gente acrescenta esse termo na frente, tá? A gente coloca ciclo e o nome do composto. Tudo bem? Agora a gente vai falar, né, para finalizar esse momento aqui da aula, falar um pouquinho, né, dos combustíveis especificamente, que são ali esse grupo de produtos gerados a partir de hidrocarbonetos, né, principalmente a partir do petróleo, tá? Então, a sua principal ali utilização do petróleo é para esses combustíveis, né? Os principais derivados do petróleo são combustíveis, além também dos plásticos, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, a gasolina, o diesel e também os combustíveis para aviação e também para navios, tá? Todos eles ali fazem parte desse grupo. Também podem ser utilizados para a confecção de óleos, tintas e resinas, né? Alguns dos produtos, dos derivados do petróleo, para vocês verem aí a gama de possibilidades que o petróleo tem. Continuando aí a falar do petróleo, né, mais um pouco, a gente vai ter, né, que ele também, né, além de ser principal base, né, dos combustíveis, o petróleo também, ele é responsável pela produção, né, pela geração dos polímeros, né, que são essas substâncias que a gente vem falando desde o início da aula, principalmente os plásticos, tá? Os polietilenos, né, as nossas sacolinhas são resultado ali de uma reação de polimerização de uma substância, né, gerada, né, de das substâncias geradas a partir do petróleo, um dos derivados do petróleo, tá bom? Agora a gente vai para as nossas considerações finais. Que bom que você chegou até aqui, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vamos para a hora da selfie, prepara o celular. Então, gente, segue a gente nas nossas redes sociais, @centrodemídias_AM e também a nossa hashtag Projeto Conquistar Seducan. Não esqueça de acompanhar o nosso próximo episódio, que são as dicas. Até a próxima aula!